nós estamos aqui indo para o Areópago, onde Paulo pregou a mensagem ao Deus desconhecido. Estamos aqui na Grécia, caminhando para a Acrópole, e é onde está esse local, o Areópago. Aqui está o Lee, um amigo nosso, a friend of mine. Nós vamos aqui juntos fazer esse trabalho, ok? Vem com a gente aí nos passos da igreja. É muito bonita, a expectativa de estar vivenciando mais uma experiência bíblica real. Nós estamos indo lá no Areópago, onde Paulo fez a sua célebre pregação, né, falando a respeito do único Deus verdadeiro, o único Deus vivo, todo poderoso. A Grécia é muito bonita, a experiência é maravilhosa. Estou muito feliz de estar na Grécia, Obrigada, sabedoria, Sofia. Eu estou muito feliz, o meu coração está mais feliz, mais leve. A Grécia me fez sentir muito bem. Atenas é uma das mais antigas cidades da Europa. Fundada no século VIII a.C., a sua história é bastante ligada à história da Grécia, sendo de fundamental importância desde os tempos da Grécia Antiga. Atenas, na antiguidade, era uma sociedade não militarista, em oposição a Esparta, e se destacava das outras cidades gregas por ter adotado a democracia. Foi fundada na região da Ática. Durante as guerras médicas, Atenas comandou o exército grego, através da chamada Confederação de Delos. A região não consistia uma unidade política, sendo dividida em pequenas comunidades. A união destas comunidades é associada à figura mitológica de Teseu. A colina, conhecida como Acrópole, passou então a ser a capital do novo estado. Na origem lendária, a região da Ática era disputada entre Poseidon e Atena. Os deuses dariam à região aquele que desse aos habitantes o presente mais útil. Poseidon deu então o cavalo, e Atena o suplantou criando a oliveira. A cidade ganhou então seu nome do nome desta deusa. Esta disputa entre os deuses parece estar ligada a uma mudança na população dominante da região em algum momento da sua história antiga, mas são apenas lendas na mitologia da Grécia. Muito bem, pessoal, estou aqui na Acrópole, em Atenas, no Areópago, onde o apóstolo Paulo pregou aquele sermão ao Deus desconhecido. Aqui nesse lugar havia muitas imagens, muitas esculturas, e naquele dia ele achou aqui uma estátua escrita ao Deus desconhecido, ou seja, tinha Deus para tudo, até para o desconhecido tinha aqui um altar. Ele aproveitou e entregou uma mensagem, disse: olha, eu sei quem é esse Deus desconhecido que vocês não conhecem. Ele pregou então o Evangelho. Aqui em Atos, no capítulo 17, versículo 15, assim, ó, e diz assim, ó: e os acompanhavam a Paulo, levaram até Atenas, tendo recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível. Aqui no verso 19, diz assim, ó: e tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Então, no versículo 23 fala assim, ó: pois passando eu vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Então, foi esse lugar que trouxeram aquele dia o apóstolo Paulo para aqui pregar o Evangelho. E era muito comum naquela época ele usar esse material. Esse é o material que é usado naquela época. Quando não tinha a Bíblia escrita como a nossa, essa impressão moderna, então eles usavam esse estilo de trabalho aqui, que eu estou tentando tirar para você ver. Era uma carta escrita em grego, né? Então ele abria essa carta aqui, ele lia uma carta como essa aqui, um pergaminho como esse aqui. Então nós estamos aqui pisando nesse exato local onde o apóstolo Paulo um dia pregou a mensagem ao Deus desconhecido. E você que não conhece o Deus desconhecido, ele está sendo conhecido agora. É o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus do céu e da terra, que criou o mundo, o universo e criou a Grécia.
Estamos aqui nos passos da igreja, aqui na Grécia, no Areópago, onde o apóstolo Paulo um dia pregou ao Deus desconhecido, que tornou-se conhecido naquele dia. Nos 50 anos que seguiram as guerras médicas, Atenas viveu um período de florescimento cultural e artístico que faria com que marcaria a cidade. Esta época produziu nomes como Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Fídias e Polignotos. Atenas era a salvadora da Grécia, que livraria dos bárbaros persas, proporcionava liberdade política e sentimento de independência, e dominava os mares com a sua frota. A exaltação provocada pela formação de seu novo império marítimo e dos avanços sociais favoreceu a produção intelectual e cultural, junto com o intercâmbio de ideias proporcionado pela atração de visitantes de todo o mundo grego. Pessoal, essa aqui é Atenas, é a cidade que o apóstolo Paulo passou na segunda viagem missionária. Ou seja, no regresso, ele passou por aqui em Atenas. Aqui ele pregou, alguns acreditaram, outros não. Aqui teve aquela questão dos epicureus, dos estoicos, mas de fato o apóstolo passou por aqui entregando a mensagem do Evangelho. Pessoal, os grupos pequenos passaram por aqui. Estou na Grécia, onde o apóstolo Paulo teve aqui vários grupos pequenos. Paulo, Silas, o próprio Paulo, né, Silas e tantos outros por aqui passaram. A igreja se estabeleceu aqui em Atenas, com os pequenos grupos. Os pequenos grupos é a maior bênção para a igreja. Os pequenos grupos é o sentimento do coração de Deus. Se não fosse eles, o Evangelho não teria chegado até nós. Estamos aqui direto de Atenas, mostrando a você um pouco da cidade, aonde começou também os grupos pequenos. E você sabe, né? Eu estou nos caminhos da igreja, achando onde tem um vestígio da igreja, para mostrar a você que os grupos pequenos foi a seriedade, foi o modelo de Atos, o modelo de Jerusalém para a igreja. Vem comigo. Vem. Da história bíblica e perceber o quanto Deus é maravilhoso, essa vista maravilhosa, saber que por aqui passou um homem de Deus que fez diferença toda a história aqui, pela palavra dele, pelo testemunho dele, nós também fomos alcançados. Seguindo os passos da igreja.
This is a map of Greece. Esse é o mapa da Grécia. Here is the north part of Greece, Essa é a parte norte, and here is the south part parte sul. with the most of the islands. Todas as, mais a maioria das ilhas. There are approximately 2,000 islands, Tem mais ou menos 2.000 ilhas na Grécia. and in 150 of them with people. Mais ou menos 150 tem pessoas que moram. Okay, now I'll show you where. Nós vamos mostrar agora. Here is the city of Athens and the capital of Greece. Tem a capital da Grécia. On the right side is Turkey, Aqui na direita é a Turquia, Bulgaria, Bulgária, Albania, Albânia, and down here is the Mediterranean. Mediterrâneo. At the south is Libya, A Líbia aqui no sul. Africa, África, Líbia. Egypt, and to this way to the west Sim. is Italy, A Itália está para cá, France, Spain. França e Espanha. Isso aqui é a ilha de... This island is the biggest island in Greece, is Creta, É a ilha de Creta, onde Paulo passou. and is I think third or fourth in the Mediterranean area, the biggest island this É a one. maior, é uma das 4 ilhas no Mediterrâneo. Ele falou do mar Egeu. Egeu. Sim. Aegean. Egeu. Egeu. É o mar Egeu, gente. Desculpa, eu falei Ídia, não é? É mar Egeu, que pertence ao Mediterrâneo. Where we are right now? Onde nós estamos agora? This map it's not so clear, it's a general map. We're starting from here Ok, começamos to aqui. the city center, Aqui, descemos. and we come down here, all Descemos. around, and down inside here. to the Ok. airport. Atenas, the Athens is a